Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal, tá? Esse é o segundo vídeo aqui desse canal, tá? Então, já pra gente começar, se é a primeira vez, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa o seu like, comente, compartilha com quem você acha que possa se interessar sobre esse assunto. E hoje eu quero conversar sobre um assunto com vocês que me fez refletir e pensar. Eu queria usar desse tema para falar sobre curiosidades muito legais, né, a respeito do tema que a gente vai falar aqui hoje. E, claro, tirar talvez algum aprendizado maior, além dessas curiosidades, sobre isso, tá? E hoje eu quero conversar com vocês sobre isso daqui, ó. Sobre. Cadê? Aqui. Sobre isso aqui, sobre essa música Melhor Amigo, tá? Na verdade, eu não quero conversar sobre a música, mas eu quero usar essa música porque foi ela que me fez pensar sobre algo, né? E eu quero conversar com vocês a partir dessa música. Para quem não sabe, essa música tá fazendo muito sucesso no cenário gospel, tá? É aquela Nara, Jesus está lá. Tenho certeza que você deve ter escutado falar. Infelizmente, já deve ter escutado falar dessa música. Infelizmente, eu não posso colocar aqui por questões, né, de direito autoral, corre risco aí do YouTube bloquear, mas eu tenho certeza que talvez você já tenha escutado essa música no Instagram, passando e tal. Mas caso você não tenha escutado, ela é uma música de uma cantora angolana, tá? E essa música em específico, ela traz algumas características, digamos assim, que não são muito comum do tipo de música gospel brasileira que a gente escuta aqui, em questão de rítmica, a levada da música é diferente, né? Enfim, tem algumas características, tem danças mais características do povo africano, enfim. Ela tem algumas peculiaridades interessantes para nossa cultura brasileira, mas ela me chamou a atenção justamente por isso, né? Porque ela se tornou aí a nova queridinha, né, dos evangélicos brasileiros, né, principalmente pentecostal, né? Essa música tem rodado bastante nos grupos, nas páginas, né? E, enfim, como eu faço parte desse meio, eu sou um cristão protestante, né, pertencente de uma igreja que não é pentecostal, mas é uma igreja carismática, então isso acaba chegando muito até mim. E isso me levou a pensar a respeito, né, do sincretismo pentecostal e cristão. E aí eu sei que essa palavra sincretismo, ela vem pra gente como algo negativo, então a gente pensa logo no sincretismo religioso, né, a mistura entre religiões, e isso dentro de uma leitura mais ortodoxa do cristianismo, isso é considerado até mesmo uma heresia. Mas não é esse sincretismo religioso que eu quero falar aqui. Eu quero falar sobre um sincretismo cultural dentro da religião, tá? O que é diferente do sincretismo religioso. O sincretismo religioso seria eu pegar uma doutrina de uma outra religião e adaptar essa doutrina de uma outra religião na minha religião, né? Mesclar as duas religiões. O sincretismo cultural dentro de uma religião é simplesmente a forma com que culturas diferentes, né, digamos assim, se manifestam sobre a mesma doutrina, sobre os mesmos princípios, né? E como cada, como cada cultura aceita e recebe, né, a forma de manifestação da mesma doutrina, dos mesmos princípios, mas com uma cultura diferente, né? Como uma cultura aceita outra cultura, né? Se manifestando a respeito dos mesmos princípios e das mesmas doutrinas, tá? Enfim, então essa música fez muito sucesso. E ela me chamou a atenção sobre justamente esse sincretismo cultural dentro da, dentro do pentecostalismo e dentro do cristianismo, porque isso é muito diferente do que a gente costuma escutar dentro de um mainstream, dentro dentro do meio secular. Você pouco vai escutar relacionado a isso, tá? Normalmente você vai escutar o contrário. E eu quero trazer algumas curiosidades aqui para você, tá? Então, hoje é um trabalho, talvez, né? A gente vai conversar hoje de uma forma mais é, é, imaginativa, né? A gente vai pensar um pouco para além digamos assim, de uma leitura, digamos assim, mais
mais superficial, a gente vai tentar se aprofundar, né, no sentido da gente tentar tirar algo para além daquilo que as coisas estão claramente falando, mas a gente vai tentar tirar algo além disso, né? E como Mark Bloch costuma dizer, né, que ele se inspirou e se baseou muito, né, nos ensinos de Durkheim, perdão, né, que é considerado o pai da sociologia, e ele vai dizer justamente sobre que uma das funções do historiador é também esse ensino, é também pensar, é também imaginar para além daquilo que está simplesmente dado. Mas é a partir do que está dado, você tentar construir algo além daquilo, óbvio, né? Você não pode distorcer a verdade. Então a gente precisa separar bem essas duas coisas, tá? Mas eu quero que a gente consiga brincar dessa forma aqui, né? E vai ter algumas curiosidades bem legais, tá? Então, para a gente começar a falar justamente sobre esse sincretismo cultural dentro de uma religião, que, repito, é diferente do sincretismo religioso, né, nada melhor do que falar, digamos, talvez sobre o pai do pentecostalismo, né, que é o William Seymour. Esse rapaz aqui, um homem negro, filho de escravos libertos, né? A escravidão nos Estados Unidos ela acaba oficialmente em 1865 e o William Seymour nasce em 1870. Então, alguns anos depois, 5 anos depois, então ele é ali da primeira geração pós fim da escravidão nos Estados Unidos, né? Ele é da primeira geração que já nasceu liberta, né? E os seus pais, obviamente, foram já nasceu livre, né? William Seymour e os seus pais foram libertos após adultos, enfim. E é muito interessante porque William Seymour, um homem negro, dentro, embora uma sociedade oficialmente sem escravidão, mas obviamente era tudo muito recente, então você tinha a questão do racismo muito forte, muito mais forte do que nos dias atuais, até mesmo dentro de um contexto americano, né? Mas isso não impediu William Seymour de fazer aquilo que ele se sentia vocacionado a fazer, né? Que era pregar ali as escrituras, pregar a respeito do cristianismo e a respeito, né, desse avivamento pentecostal, né? Na época desse avivamento que ele acreditava, né? Enfim, que Deus queria fazer e ele começa a pregar a partir daí. E resumindo muito a história, basicamente ele é convidado por um casal. A gente tem aqui casal Ruth, né? E Richard Asbury, né? Essa casa aqui. E ele vai para essa casa e ele começa, né, a fazer as suas pregações. Enfim, e a partir dali, muita gente começa a ter experiências com Deus, né? Que se chama dentro do campo da teologia da glossolalia, né? Que é esse falar em línguas estranhas. Tenho certeza que já deve ter escutado, já deve ter visto algum vídeo de alguma igreja, alguém fazendo isso, caso você não seja desse meio. E, enfim, isso começa a crescer, começa a gerar um crescimento de pessoas. Muitas pessoas começam a chegar, depois eles mudam de local, eles vão para um templo de uma igreja, digamos assim, que estava abandonado, e eles assumem ali, e eles começam ali e continuam, na verdade, os trabalhos, e isso gera o que ficou conhecido como um movimento de avivamento, né? Um movimento que foi o que deu início justamente ao movimento pentecostal, né? E isso acontece através da vida de um homem negro nos Estados Unidos, logo após a, o fim da escravidão. E era muito interessante porque uma das coisas que William Seymour defendia era justamente uma comunidade religiosa interracial, ou seja, negros e brancos ou povos de qualquer cultura, de qualquer etnia, pudessem, dentro de uma visão religiosa, dentro da sua comunidade religiosa, conviver sendo todos um só, conviver de uma forma igual e assim adorar a Deus de forma igualmente, de forma cada um, obviamente, com as suas próprias características, né? Mas cada um ali juntos dentro de um só corpo, digamos assim, né? Dentro de uma só comunidade. Isso era muito presente.
nas pregações de William Seymour, tá? De William Seymour. Só que se a gente voltar ainda mais, a gente vai chegar, por exemplo, na África, e aí a gente vai chegar, por exemplo, na Igreja de Lalibela, né? Então a gente já teve aqui uma curiosidade que é em relação ao William Seymour, mas e talvez você conheça essa história, tá? E fique tranquilo que a gente vai tirar algo daí, tá? Mas continue comigo. A Igreja de Lalibela, ela é uma igreja que foi encontrada pelos arqueólogos na Etiópia, tá? É uma igreja subterrânea e, cara, olha, é uma igreja muito bonita, por sinal, olha isso. Como, enfim, povos antigos conseguiram fazer isso, é realmente muito impressionante. É, Mas, para além da beleza, essa igreja carrega algo muito bonito, que é justamente é, uma igreja cristã que foi consolidada antes mesmo, né, da igreja cristã chegar, por exemplo, na Europa, tá? Então, isso é algo muito interessante porque já existia cristianismo na África, né, e na Ásia, né, o Oriente Médio ali, antes da Europa, o que é muito interessante de se pensar, não no sentido de que, não em detrimento da Europa, mas muito pelo contrário, mas como uma forma de dizer que o cristianismo, ele muito pouco importa sobre, muito pouco importa em relação ao cristianismo, de fato, sobre a cultura daquilo que está, a cultura daqueles que estão recebendo esse cristianismo. O cristianismo não é sobre quem recebe, mas o cristianismo é sobre Cristo. Então não importa se o cristianismo chegou primeiro na África, na Ásia, na Europa, em Marte, mas é justamente o que Cristo faz quando ele chega nesses lugares, né, dentro de uma perspectiva cristã, seria isso. Então, você percebe que a gente consegue desconstruir muito dessa ideia, por exemplo, é, é, que é trazida por dois lados, tá? E isso é muito interessante, que é o Jesus Cristo europeu, né? O cristianismo europeu. E isso é usado pelos dois lados, tá? Então, e aí eu não preciso fingir, existem dois lados muito claros, né? E você vai ter, por exemplo, uma extrema direita e aí eu vou usar aqui dos termos populares, né? Eu sei que muitas dessas nomenclaturas e onde cada coisa se encaixa é totalmente, enfim, há pessoas que debatem isso, mas em termo popular, tá? A gente vai ter uma extrema direita, por exemplo, nazista, que vai dizer, por exemplo, que na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né, com toda a questão do nazismo, a gente vai ver, por exemplo, as igrejas luteranas alemãs, né, reivindicando o cristianismo como sendo algo para os arianos, né? Então você vai ter uma cultura, né, de transformar, ou uma maneira de transformar o cristianismo em uma religião para os arianos, para aqueles considerados puros, tá? Então, para um lado você vai ter isso, e você vai ter para o outro lado também, que é aí, lembrando, de uma forma popular, tá? Eu não quero entrar nesse campo político, e aí, enfim, esse vídeo vai ter 10 horas, se eu for ficar destrinchando cada coisa, mas dentro de uma ideia popular, você vai ter ali. é, Numa extrema esquerda, né, ou talvez numa esquerda progressista ou algo desse tipo, você vai ter assim falando: "Ah, porque o cristianismo é a religião dos brancos, ou o cristianismo é a religião da Europa, e que se existe cristianismo na África, ou se existe cristianismo aqui na América, foi porque os colonizadores maus vieram e tal, tal, tal". Enfim, e essa imagem, ela desmistifica isso porque é uma igreja etíope, pré-cristianismo na Europa e que se estabeleceu e que cresceu de uma forma orgânica, tá? Sem
colonizadores europeus, né, digamos assim. Então, assim, isso é muito interessante. Mais uma vez, isso desconstrói, é uma segunda curiosidade para vocês, né? Mas isso desconstrói essa ideia, tá? A gente vai ter aqui também, por exemplo, e aí eu vou pegar uma foto aqui. Deixa eu abrir aqui essa imagem para ficar melhor. Aqui, isso. Aqui a gente vai ter a igreja cópita no Egito, tá? Que é outro exemplo também de uma igreja, tá? Que se estabeleceu de uma forma, digamos assim, é, é, de uma forma Europa ou pré-colonização, tá? E isso é bem interessante também ver como o cristianismo, né, ele, mais uma vez, ele é sincrético, não no sentido de sincretismo religioso, de misturar doutrinas e princípios de várias religiões, não, mas no sentido de que ele se estabelece em várias culturas de formas diferentes. Isso é muito interessante, tá? Vamos lá. E aqui, só mais um dado para vocês, né? Interessante, eu peguei esse mapa aqui, tá? E aí fica aqui para quem quiser se aprofundar no assunto, você vai ter aqui um estudo da BBC, tá? Ele está em inglês, mas você pode tentar traduzir, ou enfim, se você souber ler inglês, você vai ter aqui esse estudo da BBC destrinchando muito sobre a história da África e tudo mais, e vai falar sobre as religiões aqui. Mas você vai ter em relação às religiões, você vai ter esse mapa, tá, sintetizado, tá, feito pela galera do GeoPizza aqui. E vamos lá. O que que esse mapa nos mostra? Que a religião na África, ela é basicamente dividida em dois grupos, cristãos e muçulmanos, né? Você vai ter, digamos assim, praticamente boa parte da África subsaariana sendo cristão, e aí você vai ter a África do Norte, né? Mas também pegando um pouco da África subsaariana, os muçulmanos, tá? É, esse mapa ele não é desse ano, ele é um pouco mais antigo, então talvez esses dados já estejam um pouco atualizados, mas a tendência é que o cristianismo e o islamismo tenha crescido ainda mais, tá? E que as religiões nativas estejam ainda menor. E aí você vai ver que 5,8% apenas de toda a África, né? Você vai ter é, a religião predominante dentro dos territórios sendo religiões nativas, digamos, nativas, né? Enfim, a gente vai ter um cristianismo, né, que de certa forma ele é quase nativo, né, como da igreja de Lalibela que a gente conversou aqui, mas é o que a gente considera como sendo essas igrejas, as igrejas africanas, perdão, as religiões africanas, né? Então você vai pegar religiões tradicionalmente africanas que a gente imagina ou pensa na nossa cabeça, né? Que a gente imagina, isso aqui é africano, isso aqui é religião africana, que a gente talvez vê os vídeos de tribos, né, e tribos fazendo rituais, enfim. Isso compõe 5,8% da África. Boa parte do continente africano é entre cristãos e muçulmanos, beleza? E isso é muito interessante também, justamente para a gente quebrar esse paradigma, né, de que é, você exaltar a cultura africana é você exaltar esses 5,8%. Não necessariamente. Não necessariamente. Então, se eu quiser exaltar a história ou cultura africana, significa que eu tenho que exaltar os 5,8%? Não necessariamente, tá? E isso aqui não é uma forma de diminuir as religiões nativas africanas, né? Até porque você ainda tem 5,8% do continente acreditando, né? Mas, por exemplo, até por serem, e até por isso que são religiões, né? Mas se você for pegar, por exemplo, a mitologia grega, a mitologia romana ou nórdica, né, que são mitologias, assim como as africanas, extremamente antigas, né, perdão, religiões nativas são muito antigas, assim como as mitologias, né? Só que as mitologias, por isso que são chamadas mitologias, não têm hoje mais adeptos, enquanto as religiões nativas continuam tendo adeptos, o que é
de fato, uma forma de você preservar a sua cultura, sim, porque religião é uma forma de você preservar a sua cultura, tá? Mas então não é uma forma de desvalorizar as religiões nativas, né, como está dado aqui, mas é simplesmente para mostrar como talvez aquilo que a gente pensa através de um senso comum, isso não se estabelece na realidade, tá? Isso é muito interessante da gente observar. E aí, gente, para a gente se encaminhar para o final, né, e tentar tirar uma lição maior disso, a gente vai ver aqui esse aqui é um artigo, tá? Do Timothy Young. Ele foi feito pela APTS Press Asian Journal of Pentecostal Studies, ou seja, né, um jornal asiático de estudos pentecostais, tá? E a ideia desse jornal aqui é simplesmente fazer um estudo do movimento pentecostal, né, e tentar aplicar isso dentro da Ásia, tá? Fazer um estudo não só do pentecostalismo, mas do cristianismo, talvez de uma forma geral, e tentar dialogar isso com outros cristianismos dentro da Ásia, tá? E tem um artigo muito interessante que é The Characters of William Seymour Sermon, A Reflection of Pentecostal Ethos, tá? Basicamente diz as características do sermão de William Seymour, tá? Uma reflexão da ética pentecostal, tá? E aí ele vai tratar a respeito, né, como o nome já diz, das características da pregação de William Seymour, e ele vai tentar tirar alguns princípios para se analisar, enfim, ele faz um quadrinho, é bem interessante. Mas o que eu quero reforçar aqui com vocês é justamente, deixa eu achar aqui, um pedaço do, do, um pedaço do artigo em que ele vai dizer algo que é bem interessante. Deixa eu ver aqui. Hum, cadê? Ele vai dizer aqui. I, aqui, né? I henceforth realize that it's crucial to nurture Pentecostal ethos within Pentecostal Church, né? É, basicamente, ele vai dizer que ele começou a perceber que é crucial alimentar, né, a ética pentecostal dentro, tá, das igrejas pentecostais, né? E ele vai dizer isso dentro de um contexto aqui, tá, com a qual ele tá querendo se referir. Mas eu quero pegar essa frase dele e trazer para nossa realidade, né? Depois de tudo que a gente viu sobre as características do pentecostalismo e da igreja como um todo, né? Porque a gente falou da igreja copta, da igreja etíope, né? Da formação da igreja, a gente vai entender que dentro dessa frase, né? Vamos pegar as características do cristianismo e colocar dentro das igrejas cristãs. Ou vamos pegar as características do pentecostalismo e colocar dentro das igrejas pentecostal, né? Então a ideia é de que, cara, a gente precisa entender essas coisas para que a gente possa ensinar isso dentro, e aí eu tô falando me incluindo por ser um cristão, tá? Mas se você não é um cristão, ou se você não faz parte de uma igreja, você pode entender isso do ponto de vista intelectual, né? Então, se você entende essa verdade, você não propaga outras coisas que não refletem isso. Então, ao ouvir dentro de você tem uma perspectiva intelectual, por mais que você não acredite na doutrina, se você tem uma perspectiva intelectual que vai contra o senso comum, você pode falar, olha, eu até não sigo essa doutrina, eu até não concordo, não acredito, enfim, mas o que o senso comum diz não reflete a realidade. Porque ao observar a realidade, a gente percebe que as coisas funcionam de uma forma completamente diferente daquilo que o senso comum ou daquilo que alguns queiram colocar, tá? Então, eu quero eu quero colocar aqui, né, para a gente entender melhor. Deixa eu voltar aqui. Hum,
eu quero colocar aqui para a gente entender melhor, tá? Como é que funciona o senso comum. Dentro do senso comum, a gente vai escutar muito sobre a igreja como sendo talvez uma inimiga de várias coisas. E mais uma vez, me incluindo aqui, enquanto fazendo parte disso, a gente vai perceber que existe uma que existe vários problemas, tá? Vários problemas, e muitos colocam a igreja como sendo inimigos de várias coisas, tá? Só que, do ponto de vista histórico, como eu acabei de colocar, e aí eu não vou nem entrar no campo teológico, vamos ficar apenas com o campo histórico, tá? Que é da área com a qual eu tenho uma melhor análise por ser da área. Do ponto de vista histórico, tá? E lembrando, como eu falei, a igreja, ela, a igreja brasileira, ela tem vários problemas, mas do ponto de vista histórico, você não tem como sustentar uma ideia de que a igreja é uma igreja, por exemplo, que pertence a um grupo A, ou um grupo B, ou um grupo C, D. E isso vale, como eu já disse, para os dois lados, tá? Isso vale para aquele cara que quer que a igreja faça parte apenas do seu grupo. Então, olha, eu quero que a igreja faça parte apenas do meu grupo, então eu vou excluir todos aqueles que não fazem parte do meu grupo. Isso vale também para aqueles que querem impedir que o cristianismo entre no grupo deles. Então, olha, ele segmenta o cristianismo como sendo de um outro grupo, ele fala, no meu grupo não, porque você faz parte a esse grupo. Então, isso vale para os dois lados. Isso vale para quem não quer que o cristianismo chegue dentro do seu grupo, e isso vale para quem quer que o cristianismo esteja apenas no seu grupo, tá? Não tem como defender, do ponto de vista histórico, o cristianismo, pelos vários exemplos que eu dei, e eu poderia dar vários outros, o cristianismo como sendo algo preso e limitado a um grupo específico, tá? Então, como eu falei, a ideia aqui era trazer curiosidades, que a gente aprendeu aqui sobre William Seymour, sobre a igreja de Lalabella, sobre a igreja coopta, né? A gente trouxe aqui algumas curiosidades e a gente trouxe aqui também algo maior, né? Um aprendizado maior. E o aprendizado maior é: fuja do senso comum. E toda vez que você vê, sei lá, na mídia, ou alguém falar para você, ou você vê em algum lugar, ou você pensar sobre isso, não existe, historicamente, como você desassociar como você associar o cristianismo exclusivamente a um grupo específico. Ah, mas em tal lugar aconteceu tal coisa. Cada país tem o seu processo histórico, tá? Assim como o Brasil, a Alemanha teve o seu processo, os Estados Unidos teve o seu processo, cada país tem o seu processo. Mas pensando a respeito do Brasil e até mesmo global, né, pensando em mundo, você não tem como em um período específico o cristianismo pode ter sido associado por diversas razões ao grupo X, ok. Ah, nesse período, nesse contexto, pode, ok também. Isso é válido, tá? Mas do ponto de vista geral, você não consegue fazer essa associação, tá? Então, fique com isso em mente, tá? Para que você consiga talvez fugir ali de algumas não é não é mentiras, né, mas de alguns sensos comuns que não correspondem, né, com aquilo que a gente consegue medir através de fatos históricos, tá? E através de contextos, tá bom? Gente, é isso, tá? Espero que você tenha gostado. O vídeo hoje ele ficou, como eu falei, a gente imaginou, né? A gente tentou sair daquilo que as coisas se dão dentro da superfície, mas eu acho que foi interessante, né? Teve algumas curiosidades, teve aí alguns aprendizados, tá? Então, espero que você tenha gostado do vídeo.
se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, tá? E compartilhe com seus amigos ou com quem você acha, pai, mãe, enfim, com quem você acha que pode falar assim, cara, eu acho que tal pessoa pode gostar desse tipo de vídeo, porque essa pessoa gosta desses assuntos, enfim, manda para ela, tá? E eu quero que você coloque nos comentários temas que você gostaria que eu trabalhasse aqui, tá? Do ponto de vista histórico, o que que você gostaria que eu falasse? Pode ser sobre qualquer coisa. No primeiro vídeo a gente falou relacionado aos protestos que estavam acontecendo na Angola. A gente falou de economia, a gente falou de questões políticas e, claro, de muita coisa histórica, tá? Nesse aqui, a gente não falou de economia, mas a gente falou de religião, a gente falou de cristianismo e também de muita coisa histórica. Então a ideia é a gente fazer falar de várias coisas, de vários temas diferentes, mas sempre tentando priorizar aqui é, 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 o processo histórico, tentando valorizar, né, como as coisas se dão do método histórico, tá? E a gente tentar fugir de algumas inverdades que aparecem por aí, tá? Então comenta aqui coisas que você gostaria de aprender, gostaria de saber mais, enfim, gostaria de algum tipo de análise, comenta aqui embaixo, tá? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. E é isso, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.